A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de escola bíblica dominical. Estamos estudando o terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos adultos que tem o tema o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. A lição de hoje é a lição 7, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esté. Alguém pode dizer: ah, mas eu vi na novela, ah, mas eu vi no filme. Sim, mas você conhece o termo licença poética? Licença poética nada mais é do que para que o escritor tenha toda a liberdade para manipular as palavras, para que ele possa passar tudo o que pensa ao leitor. Ali ele coloca o que ele quer, suas ideologias. E aqui eu já quero lembrar uma coisa muito importante: novela, filmes, não é Bíblia. O texto áureo vai nos dizer assim: antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, versículo 6. A verdade prática vai nos dizer assim: devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois ele governa a todos, abatendo ou exaltando. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Esté, capítulo 1, do versículo 10 ao 12, versículo 16, 17, 19 e capítulo 2, do versículo 12 ao 17. Objetivos da lição: explicar o banquete de Assuero e a recusa da rainha Vasti, refletir a respeito da resistência e da deposição da rainha Vasti e mostrar a ascensão de Esté ao posto da rainha. A introdução na revista nos diz assim: Deus estabeleceu princípios imutáveis pelos quais governa a todos os povos, independente de cultura, época ou lugar. Nessa lição, veremos o claro contraste entre as condutas de Vasti e de Esté, a obediente moça judia que ascendeu ao trono de rainha de um dos maiores impérios de todos os tempos, o Império Persa. O capítulo inicial de Esther revela a condição ímpia da sociedade em que o povo de Deus estava habitando. Era uma cultura que possuía e promovia luxúrias desenfreadas e apetites insaciáveis. As pessoas dentro do Império da Pérsia tinham um objetivo na vida: satisfazer a carne e a todo custo. Esse é o ambiente em que Esther, Mardoqueu, os judeus se viram tentando sobreviver e manter sua devoção a Deus. É a partir de tal ambiente que Deus se mostraria poderoso no meio deles, perseverando contra a probabilidade imensuráveis. Embora a cultura fosse contrária a um estilo de vida piedoso, o Senhor permitiu que seu povo florescesse. A palavra-chave é obediência. Irmãos, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa no grupo da sua igreja, do WhatsApp, que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico primeiro: o banquete de Assuero e a recusa de Vasti. Subtópico 1: o rei Assuero. Filho de Dário, Assuero governou o Império Persa por 20 anos, reinando desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Seu nome grego é Xerxes. No terceiro ano de seu reinado, Assuero convidou a nobreza imperial e os senhores de todas as províncias para mostrar-lhes a grandiosidade do reino e sua riqueza. A recepção durou 180 dias. Acredita-se que foi nessa ocasião que Assuero tratou com os seus generais e conselheiros da expedição militar que faria contra a Grécia, batalha que se transformou em um grande fracasso, conforme narra em detalhes o historiador grego Heródoto. Acompanhe comigo Esther, capítulo 1, do versículo 1 ao 4.
E sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias, que naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que estava na fortaleza de Susã, no terceiro ano do seu reinado, fez um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia e Média e os nobres e príncipes das províncias, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. O rei Assuero provavelmente foi o rei Xerxes I, que reinou de 486 a 465 a.C. Era filho de Dário o Grande e neto do Ciro, que fundou o Império Persa. Durante seu reinado, o rei Assuero lançou várias campanhas militares para expandir seu império e manter seu poder. O nome Assuero é um nome hebraico, que significa poderoso, aquele que é exaltado. Nas sociedades antigas, os reis às vezes eram conhecidos por mais de um nome, especialmente se reinasse em uma comunidade na qual mais de uma língua era amplamente falada. No livro de Esté, o rei Assuero é descrito como um governante caprichoso e imprevisível, que desfruta de festas luxuosas e demonstrações de riqueza, governando um império tão vasto, cobrindo uma área geográfica tão grande. Assuero tinha domínio e influência sobre inúmeras pessoas. Suas vidas foram influenciadas e ditadas por seus desejos. Ele governou grande parte do mundo conhecido. O inimigo permanece como o Deus desse mundo, dominando e influenciando a vida de bilhões de pessoas hoje. Subtópico 2. Um banquete público, outro exclusivo. Passados 180 dias, Assuero ofereceu um banquete para todo o povo de Susã, no pátio do jardim de seu palácio. Havia muito luxo e ostentação, além de bebida à vontade, em uma festa programada para durar 7 dias. Assuero tinha uma mulher, a rainha Vasti, que alguns estudiosos acreditam ser a mesma Amétris, citada por Heródoto em seu livro História. Ela também ofereceu um banquete, porém restrito às mulheres do palácio. Acompanhe comigo Esté capítulo 1, versículos 5 e 9. E acabados aqueles dias, fez o rei um banquete a todo o povo que se achava na fortaleza de Susã, desde o maior até o menor, por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, as argolas de prata e colunas de mármore, os leitos de ouro e de prata sobre um pavimento de mármore vermelho e azul e branco e preto, e dava-se de beber em copos de ouro, e os copos eram diferentes um dos outros, e havia muito vinho real, segundo a generosidade do rei. E o beber era por lei sem constrangimento, porque assim tinha ordenado o rei expressamente a todos os oficiais da sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Então o rei se gabou das riquezas de seu glorioso reino e a honra de sua excelente majestade muitos dias. Erguido com orgulho, Assuero chamou os príncipes e nobres de todas as províncias para mostrar grandes riquezas e a dinastia familiar havia conquistado. Parece que Assuero estava mais interessado em se promover e receber o louvor dos homens do que ajudar aqueles dentro do reino. Ele procurou fazer um nome para si mesmo entre os governantes do mundo. Assuero parece ter outro motivo para a grande festa também, uma que foi além de seu desejo de reconhecimento através do orgulho. Historiadores nos dizem que Assuero queria invadir a Grécia buscando expandir ainda mais o seu reino. Isso era em grande parte impopular, porque seu pai havia tentado sem sucesso fazer o mesmo anos antes. Eles acreditam que Assuero estava tentando construir uma
coalizão de apoio à sua invasão. Infelizmente, muito do sofrimento, dos maus tratos das pessoas no mundo de hoje resulta de arrogância. Muitos estão mais interessados em promover a si mesmo e a sua agenda do que ajudar os necessitados. Vivemos em uma sociedade arrogante, egocêntrica, que pouco se importa com as necessidades dos outros. Essa é uma das grandes características do inimigo. Sua queda foi o resultado do orgulho e da arrogância, desejando ser como Deus e receber a adoração que somente ele era digno. Subtópico 3. O convite à rainha. No 7º dia do seu banquete, depois de ter bebido bastante, Assuero estava em euforia. O coração do rei estava alegre do vinho. Foi quando ordenou que lhe trouxessem a rainha Vasti com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. A rainha simplesmente recusou acompanhar os 7 eunucos que o rei enviou para conduzi-la à sua presença. Acompanhe comigo o livro de Esté, capítulo 1, do versículo 10 ao 12. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bizta, Arbonã, Bigta, Abicta, Zetar e Carcas, os 7 camareiros que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, por meio dos camareiros. Assim, o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. O rei fez outra festa que durou 7 dias. Isso era para os cidadãos que moravam na capital, o povão, no pátio do jardim do Palácio Real, mas tudo começou 6 meses antes. Mais uma vez, o objetivo principal era se exibir. Foi no último dia dessa festa que o rei Assuero exigiu a presença da rainha diante dele. 6 meses antes, a festa era fechada, só para a elite. Assuero estava determinado a apelar aos desejos dos príncipes e nobres. Ele não ofereceu uma amostra de prazer, ele ofereceu uma escapada de prazer de 6 meses, culminada por um final sensual de uma semana. Ele sabia que quanto mais tempo mantivesse aqueles homens entregues ao prazer, maior era a probabilidade de influenciar suas decisões. Ele os atraiu de forma sutil e consistente até dominar seus sentidos e autocontrole. É sempre perigoso se envolver num pecado. Ele vai agarrá-lo e puxá-lo para dentro, levando mais longe, e você não poderá voltar, mantendo muito mais tempo do que você nunca pretendeu ficar, e custar-lhe muito mais do que você queria pagar. Do versículo 6 a 8, aqui descobrimos a decadência proporcionada e promovida por Assuero, levando à depravação total. Ele promoveu e forneceu imoralidade. As camas eram de ouro e prata sobre um pavimento de mármore vermelho e azul, branco e preto. Veja o versículo 7, nos mostra que até os copos eram diferentes um do outro, ou seja, eram tipo copos personalizados. Foi muita ostentação. É evidente que Assuero promoveu a promiscuidade, fornecendo um ambiente elaborado para satisfazer seus desejos pecaminosos. Esta tem sido uma das táticas mais fornecida por inimigo ao longo da história e continua a dominar a sociedade, arruinando inúmeros lares e casamentos. Também Vasti, a rainha, fez uma festa para as mulheres na casa real que pertencia ao rei Assuero. A história ensina que os homens e mulheres persas não se associavam em público. Vasti recebeu um lugar na casa real para as mulheres comerem, beberem e festejarem dentro da casa, enquanto os homens faziam do lado de fora. Isso revela o ambiente vergonhoso que Assuero promoveu. De acordo com escritos antigos, Vasti era bisneta do rei babilônico Nabucodonosor.
neta do rei Evil-Merodec e filha do rei Belsazar. Durante o governo do pai de Vasti, multidões de medos persas atacaram Babilônia e assassinaram Belsazar. Ou seja, ela tinha um sangue real, não era uma mulher comum. Seja qual for o caso, para ela se tornar rainha, ela deve ter nascido em uma família aristocrática. Naquela época, muitos casamentos eram feitos por razões políticas e econômicas. Assim também é muito provável que a rainha Vasti tenha sido casada com o rei Xerxes, não necessariamente por opção. Quando menina, ela teria sido treinada e preparada para conviver, estar no casar com uma realeza, né? E Assuero convoca sua nobre esposa para um ambiente cheio de homens embriagados, era tratar como uma serviçal, uma dançarina, já que as únicas mulheres presentes em tal reunião estavam lá para agradar os convidados homens. No que diz respeito a Vasti, não poderia ter sido mais humilhada se Assuero lhe tivesse pedido para aparecer. A sinopse do tópico primeiro nos diz assim: o rei ordena a rainha Vasti para o acompanhar a fim de que sua formosura fosse mostrada aos convidados. A rainha não aceita. Tópico 2. A rainha Vasti resiste à ordem do rei e é deposta. Subtópico 1. A recusa da rainha. São diversas as opiniões a respeito das condutas do rei e da rainha nesse episódio. Fontes extra-bíblicas tentam justificar a desobediência de Vasti com versões que pintam uma absurda e pretensão do rei em apresentá-la em seu banquete. O uso de fontes não bíblicas é saudável quando servem para aclarar o sentido do texto. Contudo, pode levar à prática da exegese, quando dão à escritura um sentido alheio ao que foi revelado. A narrativa bíblica é uma festa pública, acontecia e a rainha recusou atender ao rei. O texto para por aí. Fica difícil sustentar algum recato da rainha, principalmente se ela for como alguns imaginam, a mesma Amétris citada por Heródoto, uma rainha astuta e sanguinária. De quem são os ais? De quem as tristezas? E as brigas? De quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Provérbios capítulo 23, versículo 29 e 30. Bom, irmãos, eu não estou em concordância com o comentarista da revista a respeito da rainha Vasti. Temos que parar de romantizar a história dos personagens da Bíblia. A Bíblia não esconde os acertos e os erros dos homens. Peço que me desculpe, mas como é ensinado no exército, ordem absurda não se cumpre. Então pare e pense. Essa aula é para o crente, então vamos lá. Nas igrejas atuais, 80% das são de mulheres. Eu vou chutar aqui que 60% dos maridos não são evangélicos, ok? E muitos até beberrões. Suponhamos que o marido de uma irmã bêbado manda o recado para a irmãzinha ir lá no bar que ele quer exibir ela para os amigos. Ela deve ir? Ah, mas a rainha Vasti não era judia, ela era uma mulher pagã. E desde quando a moral de uma mulher está em jogo aqui em relacionado à religião? E o que isso tem a ver? A armadilha se fechou em torno de Vasti, com terrível finalidade. Se a Vasti obedecer à convocação do rei, a rainha legítima, que é ela, se tornará motivo de chacota para todos os homens e mulheres da Pérsia. Se ela recusar, o rei pode transformar sua rejeição em um crime de traição. De qualquer forma, ela está vivendo sua última noite como rainha reinante ali. Aí vão dizer, como o nosso comentarista colocou, Vasti é um nome persa que significa bela, é um título dado a Amétris. Amétris na história era o cão mesmo, em pessoa, sim. Ela fazia muita maldade. É por isso que isso justifica a humilhação e o constrangimento que ela teria que passar a se sujeitar?
Subtópico 2, a aplicação da lei. Assuero estava de fato sob influência do vinho quando ordenou a vinda de Vasti, mas sua decisão de depô-la do cargo não se deu de forma intempestiva ou autoritária. Apesar da fúria, o rei suportou o constrangimento público de receber de volta os eunucos, sem a rainha. Em seguida, submeteu o caso ao exame dos sábios do seu reino, entendidos na lei e no direito dos medos e persas. A pergunta do rei demonstrava prudência, o que, segundo a lei, se devia fazer da rainha Vasti por não haver cumprido o seu mandato. Assuero estava em uma difícil situação. Como poderia exercer o governo do império se não tinha autoridade sobre sua própria esposa? O vinho é exumador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Provérbios capítulo 20, versículo 1. A Bíblia o caracteriza, o rei Assuero, como tendo mudanças de humor, tomando decisões irracionais e ouvindo maus conselhos. No livro de Esté, ele se irrita com muita facilidade. Ele se irrita e se divorcia da rainha Vasti por conselho de um conselheiro. Embora a recusa da Vasti seja até certo ponto um artifício para definir o cenário para Esté, o texto ainda deixa claro que Vasti não é fisicamente forçada a aparecer diante do rei na festa. O consentimento era dela para reter, apesar de duras consequências que ela enfrenta por sua recusa. No caso, ela nunca mais entrará na presença do rei. Ela vai ser banida. Esse vai ser a situação dela. Subtópico 3, a sentença de Vasti. Examinando o caso, Memucã, um dos sábios, aconselhou o rei que depusesse Vasti. Liderança pressupõe muita responsabilidade pela grande repercussão. A conduta da rainha seria um péssimo exemplo para todas as mulheres do reino, porque a notícia desse feito da rainha sairá a todas as mulheres de modo que desprezarão os seus maridos aos seus olhos. Isso provocaria desrespeito e discórdia nos lares. O conselho de Memucã agradou a Assuero e seus nobres, e ele decretou a deposição de Vasti. Além disso, enviou cartas a todas as províncias estabelecendo que cada homem fosse senhor em sua casa. Uma das qualificações exigidas do líder cristão é exatamente esta: exercer o governo da própria casa. O princípio bíblico é o homem que não lidera em casa não é apto para cuidar da igreja de Deus. E sim, eu concordo. É bíblico, mas a aplicação não se enquadra no contexto da história. O comentarista trata o rei Assuero como o servo do Senhor, do Deus Altíssimo. Ai, meu Deus. Então, se esse homem não serve ao Senhor e faz com que sua esposa, o vaso mais fraco, se exponha ao ridículo, para não dizer outra coisa aqui, olha, o dever do homem é proteger sua esposa. Há muitas pessoas que pensam que as esposas devem se submeter sem questionar o cônjuge. No entanto, na resposta de uma rainha pagã, Deus nos mostra que a submissão tem limites. A rainha Vasti estava sendo obrigada a se rebaixar aos desejos do homem que estava sem bússola moral e embriagado. Homens que nem pensavam direito por causa de toda a bebida que tinham consumido. O rei Assuero estava mais preocupado com seu próprio ego do que com a dignidade de sua esposa. Ele permitiu que seu destino fosse decidido por homens que nem a conheciam. Esse tipo de traição ao respeito que ela tinha por si mesma e por seu corpo deve ter sido comovente para ela. A verdade é que as mulheres tinham pouca consideração entre os homens naqueles dias. A lição mais valiosa que aprendemos com a história de Vasti é que Deus nunca está ausente. Ele trabalha em todas as situações que encontramos. A rainha pode nunca ter considerado Deus. No entanto, ele a usou como um instrumento valioso e exibiu poderosamente sua providência e soberania. A sinopse do tópico 2 nos diz assim: a recusa de Vasti a leva a perder o posto de rainha no reino de Assuero. Tópico 3. Esté, a judia, se torna rainha em terra estranha. Subtópico 1, 4 anos depois. Acerto
Consenso entre os estudiosos de que a escolha da substituta de Vasti ocorreu após a frustrada campanha militar que Assuero lançou contra os gregos. A destruição quase total das forças navais persas na Batalha de Salamina, ano 480 a.C., forçou seu retorno para Suzã. Passada a ira, o rei se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele havia decretado. Assim, no ano 479 a.C., aconselhado por seus servos muito próximos, Assuero decide escolher a nova rainha. 4 anos se passaram desde a nossa introdução no capítulo 1. Durante esses anos, Assuero-Xerxes conduziu sua campanha grega. Voltando a Suzã, pensou em Vasti com pesar. Consequentemente, seus funcionários tiveram a ideia de que uma substituta para Vasti deveria ser encontrada. Depois dessas coisas, quando a ira do rei Assuero diminuiu, lembrou-se de Vasti, do que ela fizera e do que fora decretado contra ela. O termo depois dessas coisas é uma nota temporal vaga e, nesse caso, indicava um intervalo de alguns anos. E, a essa altura, a raiva da Assuero contra Vasti havia diminuído e ele parece ter tido alguns arrependimentos. Afinal, ela era uma mulher muito bonita, mas também reconheceu que ela estava presa ao decreto que ele próprio assinou. Subtópico 2. O universo da escolha. Apesar de governar em império originário de longas sucessões entre famílias da Média e da Pérsia, Assuero decidiu escolher a nova rainha entre moças de todas as províncias do reino. Não havia restrição quanto à origem étnica ou racial. A única exigência é que fossem virgens e formosas. Quando Deus dirige o processo, nenhum detalhe fica esquecido. Ele cuida de tudo. O concurso foi divulgado e muitas moças levadas a Suzã. Mardoqueu morava próximo ao palácio e com ele a prima Esté, criada como filha. Levada à casa do rei, Esté ficou sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres, e de que logo conquistou a simpatia. Havia uma graça especial em Esté. Além de se apressar em dar-lhe os seus enfeites e alimentos e 7 moças para lhe assistirem, Hegai a fez passar ao melhor lugar da casa das mulheres. Embora o texto não diga, não há outra explicação. O Deus que estava com José estava também com Esther. O rei ele é um homem superlativo, extremo e extravagante, mas parece que ele quase se arrependeu do que decretou em sua raiva ardente. Assim, Vasti não poderia entrar em sua presença novamente, porque todos sabemos que uma lei dos medos e dos persas não pode ser revogada. Assim, enquanto o rei hesitava, seus conselheiros o encorajavam a cumprir seu decreto e até o fim. E essa ideia agrada ao rei, um tanto desamparado. Assim, o rei mandou oficiais de todo o reino que escolhessem jovens mulheres bonitas para trazer ao seu harém real em Suzã. Órfã, criada por seu primo, a jovem Esté foi levada contra sua vontade, porque era bela e virgem, ao harém do rei Assuero. Lá, ela foi forçada a se preparar para a sua primeira noite com o rei. Passando 6 meses mergulhada em óleo de mirra, outros 6 meses em especiarias de odores doces, só assim ela estaria preparada para entrar na casa das mulheres para serem apresentadas ao rei a seu gosto. E tal espaço de tempo foi observado não apenas para a purificação completa delas, mas em parte era de estado de grandeza e em parte que poderia ser um caso, claro, de que elas não estavam com filho de outro antes de virem para o reino. Na noite da sua união, Assuero amou a Esté acima de todas as mulheres e fez dela a rainha do Império Persa. Agora, como eu já disse anteriormente, vamos parar de romantizar as coisas. Vamos ler o texto. Assim aconteceu quando a ordem e o decreto do rei foram ouvidos, e muitas moças foram reunidas na cidadela de Suzã sob a custódia de Hegai, que Esté foi levada para o palácio do rei sob a custódia de Hegai, que estava encarregado das mulheres. Esté capítulo 2, versículo 8.
Gente, parem de falar que isso foi um concurso de beleza. Isso não foi um concurso de beleza. Eu sei que muitos pregadores sempre falam isso, mas pelo amor de Deus, vamos ser sinceros no que falamos. Os escritos antigos relatam que, se em muitas casas os pais tentaram esconder a todo custo as suas filhas, elas foram forçadas àquela situação. Outros sim, qualquer garota que entrasse no harém nunca mais seria para qualquer outro homem. E mesmo que elas não tenham sido escolhidas como rainha, elas continuariam ali no harém do rei até o final das suas vidas. Assim, ela não conhecia outro homem senão o rei. Muitos acham que Esté foi escolhida porque não cedeu às luxúrias do rei. Dizer não era uma opção. Aqui no contexto da época que se passa a história, uma mulher se torna oficialmente concubina do rei depois de passar uma noite com o rei? Sim, a resposta à sua pergunta é sim, e é dada no versículo 14. Pelo relato, diz que pela manhã as outras mulheres trazidas ao rei foram devolvidas à segunda casa, sob a responsabilidade do eunuco do rei, o guardião das concubinas. As mulheres que passavam a noite com o rei tornaram-se assim suas concubinas ou esposas secundárias. Tudo o que temos é a notícia que o rei amou Esté mais do que todas as outras mulheres. Há, no entanto, algo interessante acontecendo na afirmação de que o rei Assuero amava Esté. O verbo hebraico amar é aravá. Nem sempre é usado para casais na Bíblia hebraica. Então, quando aravá aparece, devemos prestar atenção. Nas narrativas bíblicas, o verbo aravá, quando descreve a relação entre homem e uma mulher, é quase sempre usado para descrever o amor de um homem por uma mulher, e não vice-versa. Ou seja, aravá não é usado para descrever emoções recíprocas ou mútuas de fato. É esmagadoramente associado aos homens e, portanto, pode ser sugestivo de seu privilégio social. Então, o que isso significa em Esté? Dentro do contexto de seu livro, podemos pelo menos dizer que Assuero tem um sentimento por Esté que ele não expressou por nenhuma outra mulher. E isso pode significar que ele não expulsará Esté tão levianamente como fez com a sua esposa anterior, a Vasti. Subtópico 3. A obediência de Esté. Mardoqueu ordenou a Esté que não declarasse qual era o seu povo e sua parentela. Qual a razão dessa ordem? Não sabemos ao certo, já que não havia restrição étnica no processo de escolha de uma nova rainha. Mesmo sem entender o motivo da proibição, Esté obedeceu à risca a ordem de Mardoqueu. Ela não exigia explicação para obedecer. Mardoqueu demonstrava profunda preocupação com o bem-estar de Esté, passando diariamente diante do pátio da casa das mulheres para saber como ela estava. Havia respeito e cuidado mútuo entre eles. Cumprindo os 12 meses da preparação, chegou a vez de Esté ser levada à presença de Assuero. E o rei amou Esté mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante a graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Por que Mardoqueu proibiu Esté de revelar sua nacionalidade? Lembre-se, tudo naquele lugar era instável. Embora Ramã ainda não tivesse sido promovido para a posição seguinte, ele provavelmente estava em posição de influenciar a escolha da rainha. Ou talvez ele provavelmente se preocupou com o futuro de Esté, porque ele era o único protetor que ela tinha e não haverá ninguém para cuidar dela após a sua morte. De qualquer forma, irmãos, o mais provável é o que o livro quer nos mostrar: Deus no controle da história. Essa passagem sobre o livro de Esté é um símbolo de Deus sobre como todas as coisas para o nosso Senhor trabalham para seus propósitos perfeitos. E a grande verdade é que o Senhor, assim como fez na história de Esté, ele também está trabalhando nesses processos também em nossas vidas. A sinopse do tópico 3 diz assim: a jovem judia Esté é levada ao posto de rainha numa terra estranha.
A conclusão na revista nos diz assim: Esther havia chegado ao posto em que, no tempo oportuno, seria um instrumento para cumprir os propósitos divinos. Um dos atributos incomunicáveis de Deus é a sua presciência. Somente Ele conhece de antemão todos os acontecimentos futuros. Podemos confiar nossa vida inteiramente à sua direção, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Assim como em toda história, a Bíblia quer que saibamos que sempre haverá um vilão, alguém que busca destruir, intervir ou causar problemas entre o povo de Deus. A vida nem sempre será perfeita, mas o livro de Esther traz uma das verdades mais reconfortáveis de todos os tempos. Deus está sempre lá, realmente, para nos ajudar. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Querendo o Senhor, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.